Olá, está começando mais um cenário. Hoje a gente vai conversar com Diego Platini sobre como o avanço da IA está mudando os empregos no Brasil. O nosso convidado de hoje tem no seu portfólio empresas multinacionais e nacionais e, ao longo da sua trajetória, liderou projetos de transformação digital que aliam inovação à performance empresarial. O Diego hoje está como CEO da Solfitec, empresa voltada para soluções tecnológicas com foco em dados, automação e inteligência artificial, com o objetivo de impulsionar o crescimento estratégico de empresas em diferentes segmentos. Tudo bom, Diego? Seja bem-vindo ao cenário. Sua primeira vez aqui com a gente, não é isso? Exatamente, tudo ótimo. Um prazer estar aqui com todos vocês. Muito bem, vamos começar. Diego, a inteligência artificial, desde o seu surgimento, ela ocasionou profundas transformações no mercado de trabalho. Hoje, ela está presente em vários processos, como análise de dados em larga escala, e até na tomada de decisões estratégicas. Então, com isso, a IA vem ganhando espaço em diferentes setores da economia, tanto na iniciativa privada quanto no setor político, ou no setor público, desculpa. Diante desse cenário, eu gostaria de perguntar para ti de que forma que a inteligência artificial já está sendo utilizada nas empresas brasileiras, tanto no setor público quanto no privado. Perfeito, perfeito. Realmente, o tema inteligência artificial, principalmente nos últimos 2 anos, ele vem causando ali profunda transformação. E se a gente fosse escolher ali uma palavra central para realmente detalhar o que é essa transformação, eu diria que a palavra central seria realmente eficiência. A busca pela eficiência, a busca pela transformação ali da experiência do cliente como um todo, né? Então, acho que se eu fosse falar, a busca pela eficiência é o fator-chave ali do principal impacto, tanto no setor público como no setor privado. E aí, o bacana é a gente observar que indiferente ali ao segmento, seja uma empresa do setor privado, seja público, a gente está tendo ótimos cases de sucesso ali e também alguns de insucesso. Acho que também é importante a gente observar também a existência de cases que trazem para a gente ali, vamos dizer, aprendizados, vamos chamar assim. Tá certo. E quais áreas do mercado de trabalho têm sido mais impactadas positivamente, claro, né, pelo uso da inteligência artificial aqui no Brasil? Acho que toda vez que a gente fala de inteligência artificial, né, a gente consegue notar alguns setores que eles sempre se destacam, né? Então, vou dar alguns exemplos, como, por exemplo, o setor financeiro. O setor financeiro, historicamente, ele sempre foi pioneiro no uso de robôs, no uso de inteligência artificial. Acho que principalmente pelo fato do alto volume de dados, realmente pela própria natureza da atividade, né? Então, análise, tomada de decisão. Mas, assim, o fato é que hoje são diversos setores que estão sendo impactados. Então, a gente consegue ver cases no setor financeiro, cases na área da saúde, como, por exemplo, o uso massivo ali de inteligência artificial para, inclusive, realização de diagnósticos, processamentos de exames, entre outros cases ali que vem tendo grande relevância, né? No setor da área de construção, incorporação, enfim, só para ter ideia, uma ideia, hoje aqui na nossa empresa, a gente vem atuando em projetos em mais de 15 segmentos de mercado. Então, isso mostra o tamanho da amplitude ali do impacto que a inteligência artificial vem causando de forma muito positiva. E no caso, você acredita que ainda existem setores que resistem à adoção de inteligência artificial? Sim, eu acho que, inclusive, é algo, vamos dizer, natural, né? Mas por que que isso acontece? Eu acho que o ponto principal, acho que tudo que a gente não conhece, a gente tem muito medo, né? Então, A às resistência, vezes, né? exatamente, a gente tende a ter medo e o medo gera a resistência, né? Então, se eu fosse falar, o principal ponto que gera essa resistência é realmente a falta de conhecimento sobre vamos dizer, as possibilidades que a tecnologia pode trazer, seja para a empresa, seja para os colaboradores. E ao não entender, não ter clareza dessas possibilidades, a gente acaba, de certa maneira, ali retroagindo, né, muito mais pelo receio, né, de não enxergar ali quais são esses ganhos que podem ser gerados. Entendi. E na sua avaliação, a inteligência artificial, ela representa mais uma ameaça
ou ela está mais para uma aliada do trabalhador brasileiro? Oh, eu não tenho dúvidas, é porque é um ponto que é interessante, né? Essa questão de se vai ser um aliado ou se vai ser uma ameaça, depende muito de como você está se posicionando perante a essa nova era, vamos dizer assim, né? Se você se posiciona hoje como um colaborador altamente mecânico que faz atividades puramente operacionais, provavelmente você vai enxergar a tecnologia como uma ameaça. Mas olhando de uma maneira geral, né, o que é que eu vejo? Não tenho dúvidas que a gente está passando por uma transformação, por uma grande transformação altamente positiva para a humanidade, inclusive, né? Para a humanidade. Positiva porque ela traz muitas alternativas, muitas possibilidades reais de crescimento. Eu sempre costumo dizer, para tentar exemplificar, né, que aqui na nossa empresa eu tenho a oportunidade de conhecer empresas de todas as regiões do Brasil, né? Inclusive algumas empresas fora do Brasil, Chile, Estados Unidos, Portugal. E eu sempre faço a brincadeira, que não é uma brincadeira, realmente é um fato, de que todas as empresas que eu tive a oportunidade de conhecer, todas elas têm robôs trabalhando, né? A grande questão é que a maioria desses robôs tem CPF, nome e sobrenome, ou seja, são pessoas que realmente estão executando atividades altamente repetitivas, massivas e que não usam o máximo do seu potencial, né? E isso muitas vezes gera muita frustração. Você imagina, você enquanto profissional está buscando, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser promovido, mas muitas vezes eles estão, vou usar uma palavra forte, então vou fazer até aspas aqui, eles estão escravizados em rotinas que eles não têm nada a ganhar, eles só têm algo a perder. Basta cometer um erro que ele vai ser evidenciado, mas talvez o 100% ali, o perfeito, não vai trazer o reconhecimento esperado, por causa da atividade em si, né? Então, eu acho que, sem dúvidas, é muita oportunidade para quem está preparado para essa mudança, quem vai conseguir se adaptar a essa era de mudanças que a gente está vivendo. E com o surgimento de novas tecnologias, é comum a gente ver também a criação de novas funções e profissões. Então, eu gostaria que você citasse aqui para a gente alguns exemplos de profissões, né, que nasceram ou ganharam força com a inteligência artificial. Esse é um ponto interessante, né? Porque se você parar para observar, a gente fala muito da inteligência artificial como algo novo, mas assim, a inteligência artificial ela vem da década de 50, né? E esse processo por si só, ele não é um processo novo. Quando a gente fala de revolução industrial, a gente passou por todo esse processo de mudança, né? Desde da época que tinha as pessoas que andavam na carruagem, veio o carro e ela desapareceu e começou a aparecer, enfim. Então é muito constante. Independente da área de tecnologia, por exemplo, há um tempo atrás, a gente não falava de algumas profissões que hoje estão em alta, né? Como hoje tem o CS, né? Que é a pessoa do sucesso do cliente. Nós temos profissões como SDR, enfim, alguns pontos que não existiam no passado e que estão em profunda transformação. E a inteligência artificial também hoje vem trazendo novidades, né? Como, por exemplo, hoje tem profissões que pouco se falam, mas, por exemplo, engenheiros de prompts, né? Então, pessoas que realmente dedicam o dia para ensinar a inteligência artificial, para passar a inteligência artificial instruções e ir realmente fazendo ali a maior aderência ao uso da inteligência artificial ao negócio mesmo, né? Então, hoje vem surgindo inúmeras novas profissões vindas realmente ali, desde arquitetos de software voltado para a inteligência artificial, novas modalidades de desenvolvimento, enfim, é realmente uma infinidade bem interessante de novas posições que estão surgindo e também de muitas que estão deixando de surgir, vale salientar, né, também. São, Pronto, é exatamente isso que eu queria te perguntar também agora, né? A gente está vendo surgir muita profissão, mas isso aí é um processo natural, na verdade, né? Então, queria te perguntar também quais são as profissões que estão mais vulneráveis ao desaparecimento com o avanço da automação inteligente, né? Porque a gente está vendo aí o surgimento dessas que você falou, mas em contrapartida, outras também vão saindo para dar lugar para essas profissões que estão chegando e para o uso da tecnologia também, né? Isso é um fator importante, né? Porque, na verdade, todos os eventos que a gente tem a oportunidade, quando a gente é convidado, tem uma pergunta que é padrão, né?
Então, os robôs e a inteligência artificial vão tomar o lugar das pessoas, né? Essa é normalmente a pergunta que acontece com maior frequência, né? E eu sempre A costumo pergunta de dizer, R$ 1 milhão. é verdade, é verdade. Eu costumo dizer que tem alguns conhecimentos que a gente tem contato, que a gente teve contato no ensino médio, mas talvez a gente não estava preparado para absorver a mensagem, né? Eu lembro que quando eu não vou precisar aqui, primeiro, segundo ano do ensino médio, né? É, lembro que na aula de química tinha uma lei de Lavoisier, que dizia que na vida nada se perde, tudo se transforma, né? Eu acho que essa frase ela é muito aplicada, essa lei é muito aplicável ao momento da gente. Então, as oportunidades elas não vão se perder, elas estão se transformando. Algumas profissões vão deixar de existir, mas estão se transformando em outras. Quais são as que estão mais suscetíveis ali a uma substituição ou a uma extinção, efetivamente falando, né? Atividades que sejam ali altamente repetitivas, massivas e que não use ali do máximo da capacidade humana. Quando eu digo o máximo da capacidade humana, são atividades que trazem ali análise, tomada de decisão, relacionamento, né? Então, atividades, Diego, trazendo ali alguns exemplos para a prática. Operador de telemarketing é um que não vai deixar de existir. Auxiliares administrativos que fazem digitações, que fazem inserções de dados de maneira muito manual. Então, todo profissional que está ali fazendo atividades de maneira muito mecânica, ele realmente está passando ali ele vai estar passando por um processo de deixar de existir, um processo de extinção. Fora algumas atividades, né, que também, além da inteligência artificial, que a gente está começando a criar a cultura do autosserviço, né? Então, acho que quem teve a oportunidade de viajar, por exemplo, algumas vezes para os Estados Unidos, a gente nota que tem alguns serviços que a gente consome aqui no Brasil que, na prática, há muito tempo já não existe. Por exemplo, o ato de abastecer um carro, né? Então, nos Estados Unidos já é cultural que você faça o autoabastecimento, que você faça o uso do autosserviço, que é a outra frente que vai crescer, vem crescendo e vai crescer cada vez mais. Então, Caso dos caixas de é isso. supermercado também. Caixa de supermercados já estão entrando cada vez mais, né? Hoje, em qualquer supermercado, você já vê ali o autosserviço, né? Alguns deles estão me chamando a atenção da gente conseguir, inclusive, visualizar mais caixas de autosserviço do que o check-out tradicional, né? Vamos dizer assim. Então, é isso. Acho que qualquer atividade altamente mecânica, repetitiva, ela está sujeita a uma substituição, sim. Em contrapartida, atividades de análise, relacionamento e tomada de decisão estão ganhando alta relevância aí no mercado, né? Certo. Vamos falar agora um pouquinho de revolução industrial. Tem a ver, viu, com o nosso tema Perfeito. de hoje, certo? A Revolução Industrial, ela é responsável pelos avanços econômicos e tecnológicos que permitiram o surgimento de novas formas de organização da sociedade e também de meios de produção e consumo. Teve seu início lá na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra. E cada fase histórica teve uma duração de aproximadamente 100 anos. A primeira foi 95 anos, a segunda 90 anos, a terceira foi pouco mais de 60 anos, né? Só que a quarta revolução industrial, essa que iniciou em 2011, né, que os cientistas acreditam que a gente está vivendo a quarta revolução industrial, ela já trouxe grandes mudanças para a economia mundial, como o advento da internet, automação de processos industriais e a própria inteligência artificial também, né? E aí eu queria te perguntar, Diego, em que medida essa nova revolução ela pode ser mais rápida e mais profunda que as anteriores? Porque, como eu disse anteriormente, a primeira durou 95 anos, a segunda durou 90 anos. Essa quarta, ela começou em 2011. Nós estamos em 2025. Então, assim, Perfeito. pouco mais de 10 anos, olha o tanto que a gente já evoluiu, né? Então, Yeah. como que ela pode ser mais rápida e mais profunda que as anteriores? Esse é um ponto interessante. Inclusive, existem vários indicadores e estudos que mostram na prática como que os ciclos de mudança estão cada vez mais curtos, né? No decorrer da semana passada, eu li um artigo que me chamou muito a atenção, né? Que era um artigo que estava fazendo ali uma comparação entre o tempo em que uma empresa demorava para se tornar um unicórnio. Quando eu digo unicórnio, é uma empresa que tem um valor de mercado de 1 bilhão, né? Então, hoje, as empresas, para se tornarem um unicórnio, elas estão ali, em média, 5 vezes mais rápido do que há 10 anos atrás. Ou seja, enquanto o Google demorou 20 anos para chegar nesse valuation, empresas hoje
de 2 anos para alcançar isso, né? Então, hoje tem algumas métricas que dizem que se a gente fazer uma análise, se a gente fizer uma análise comparativa com 10 anos atrás, os ciclos estão 10 vezes mais rápidos. Então, tirando dessa parte de numerologia, de estatísticas, acho que o ponto melhor para a gente observar isso é o nosso dia a dia. Se você parar para observar, pegar qualquer indústria, aí a gente notar o nível de evolução, vou pegar, por exemplo, uma indústria da música. A gente pegou ali o gravador de fita cassete, a gente pegou o Walkman, a gente pegou o DVD, a gente pegou o CD, o DVD, o MP3, enfim, quando a gente vai ver hoje, o Spotify, né? Então, e vamos lá, sem querer entregar a idade, mas isso não faz muito tempo, né? Isso não vai fazer, não faz muito tempo. Então, e foi muito rápido. Se você parar para observar o tempo que o vinil durou e o tempo o tempo de vida do DVD e o do MP3 e o do MP4, enfim, A são gente for ciclos de comparar o vida. tempo do vinil com o do iPod, por exemplo, A gente nota realmente o quanto que está sendo ali encurtado esse ciclo de vida das mudanças, né, nesse sentido. Hoje as coisas estão cada vez mais perecíveis, efetivamente, sim, isso é claro e notório. Então, esse é um ponto que chama atenção, é um ponto que chama muita atenção. bem, e Diego, na tua opinião, você acha que o Brasil está preparado do ponto de vista educacional para a revolução que a inteligência artificial está promovendo no mundo do trabalho? Esse daí talvez é um tema mais. Hoje fala-se muito de inteligência artificial, mas às vezes a gente está dedicando pouco tempo para falar do verdadeiro gargalo que está acontecendo ali em termos sociais. Isso não só a nível Brasil, mas a nível mundial. Por que é que eu estou falando sobre isso? Tem um estudo que o Fórum Econômico Mundial lançou. Ele fez uma projeção de 2025 a 2035, qual é o impacto da inteligência artificial na geração de trabalho. Então, tem um número que me chamou muita atenção, por quê? Porque ele aponta nesse estudo que a inteligência artificial vai criar 170 milhões de novos postos de trabalho, tá? Em contrapartida, ele vai tirar 92 milhões. Ou seja, é algo ainda muito positivo, né? Por quê? Porque o saldo é de 78 milhões de novos postos de trabalho. Mas tem um problema. Qual é o problema? Os novos postos de trabalho estão surgindo, mas as pessoas não estão preparadas para assumir essas novas vagas, né? Ou seja, o gap ele está realmente na área educacional. Como que nós vamos preparar esses profissionais para as novas funções, para as novas, vamos dizer, habilidades que estão sendo ali exigidas no mercado? E aí é um gap que só a educação pode alterar. Então, tentando te responder de uma maneira muito objetiva, o Brasil não está preparado e está muito despreparado, principalmente porque o modelo de ensino da gente foi um dos pontos que não acompanhou, um dos pontos da sociedade que não acompanha essa velocidade de mudança. Isso tem alguns fatores básicos para a gente tentar analisar. Se você pegar uma foto de uma sala de aula de 50 anos atrás, ela é exatamente igual em termos de estrutura a uma sala atual. Vai ter uma lousa, vai ter as cadeiras, os alunos ali de maneira passiva, e pouco se transformou, pouco realmente se transformou no modelo de ensino. Então, esse aí é o maior gap, né? Às vezes, eu acho até que deveria ser bem mais discutido sobre como que a educação tem que ganhar esse protagonismo do que realmente falar somente sobre inteligência artificial. No caso, eu ainda acrescentaria, além das salas de aula serem iguais, tem a questão também das disciplinas obrigatórias, porque à medida que a tecnologia vai avançando, você não vê disciplinas básicas de tecnologia. Você tem aula de informática, mas a aula de informática ela não aborda o que a pessoa precisa para, sei lá, para criar um prompt, para um comando no chat GPT. Ó, tem um ponto interessante para você ver, né? A relevância disso que você acabou de colocar. A China foi divulgado recentemente que a China colocou como uma disciplina obrigatória a parte de inteligência artificial para crianças a partir de 6 anos de idade, certo? Então, enquanto a China está colocando como uma disciplina obrigatória, aqui no Brasil a gente está brigando para tentar descobrir se os alunos estão usando o ChatGPT
uma redação, como se fosse um negócio altamente proibitivo. A grande questão é que os métodos de avaliação já não fazem mais sentido. Ou a escola, né, as universidades, elas mudam a maneira como avaliam, né? Ou então a gente vai continuar nesse processo bem atrasado ali de preparação de profissionais e de pessoas como um todo, né, para essa sociedade que a gente está construindo. Certo. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2024, o Brasil ainda possui 29 milhões de pessoas sem acesso à internet. Então, a minha pergunta é como evitar que a inteligência artificial aprofunde ainda mais a desigualdade social, especialmente em um país como o Brasil, né, com tantos desafios de inclusão digital. Esse aí é um ponto também que é quase que um contrassenso, né? Porque se você parar para observar, a grande revolução que aconteceu nos últimos anos foi exatamente a possibilidade, a democratização do acesso ao conhecimento, né? Então, acho que aí eu estou só entregando a idade aqui, mas a gente sabe que teve uma época, me contaram, isso não sou eu que estou dizendo, me contaram que teve uma época que a gente só tinha acesso ao conhecimento através da Barça, né? Daquela enciclopédia Barça, né? Então, e ali era a grande fonte de conhecimento. Então, quem tinha uma Barça tinha tudo naquela época. E para você ter acesso era muito restrito. Depois veio ali, com o advento da internet, o Google. E hoje você, né? E é assustador a gente perceber que o Google está morrendo por causa do ChatGPT, né? Algo que inimaginável nesse sentido. E quando eu digo morrendo, basta olhar também a tendência das ações do Google, todas em queda, e a usabilidade em si. Realmente estamos entrando na nova era nesse formato, né? Da mesma maneira de quem viu o Yahoo morrer para o Google assumir, talvez agora chegou a hora do Google para que o ChatGPT assuma. Mas, da mesma maneira que a gente viu essa democratização acontecer, na sociedade as coisas não acontecem de uma maneira tão igualitária, né? Ainda tem pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de dispositivo, ou de dispositivo, seja celular, tablet, computador, e não têm acesso à internet. Isso aí, muitos países hoje consideram a internet como uma necessidade básica, assim como saúde, como alimentação, né? E, mas, ao mesmo tempo, muitos assumem isso como uma necessidade básica, mas poucos fazem ações práticas mesmo para dar essa acessibilidade, né? O Brasil mesmo, ele teve uma lei que trazia ali o marco da internet, né? Onde se aproximava de considerar de uma necessidade básica, mas se você parar para observar, pouco se tem. Hoje a gente não tem aqui em grandes cidades do Brasil, não vou nem falar de pequenas, mas de grandes cidades do Brasil, por exemplo, o Wi-Fi gratuito e com qualidade em praças públicas ou algo do tipo, né? Dentro das escolas, poucos têm ainda um acesso a dispositivos. Então, para mim, acho que o ponto principal é realmente tratar a internet como uma necessidade básica, né? Como uma necessidade básica. Inclusive, muito mais importante vai ser, em vez de dar livros, os antigos paradidáticos, os livros, você dá um tablet para as crianças com planos de internet. Isso daí pode ser muito mais efetivo, né? Obviamente, dentro de um estudo direcionado, dentro de toda uma metodologia pedagógica envolvida. Mas hoje é muito melhor do que você entregar uma mochila com 5 livros, você entregar um tablet, você entregou um mundo de possibilidades, né? Então, até para uma relação de custo-benefício, ainda sairia mais interessante. Mas realmente eu acho que sair da teoria da necessidade básica e partir para a prática, e aí é apostar que o nosso poder público vai ter a sensibilidade para esse tema, né? É aquela velha história, né, Diego? Eles primeiro deram o meio para depois educar. É por isso que hoje a gente tem muitas pessoas com acesso à internet. Tá certo que a gente tem essa questão desse déficit, mas a quantidade de pessoas que têm acesso à internet aqui no Brasil hoje é muito grande, mas a quantidade de analfabetos digitais, ela também é enorme, é gigantesca. É verdade, é como se eu sempre brinco que é o seguinte, certo? Se você parar para observar, um martelo
ele pode servir, a funcionalidade dele é para bater na cabeça de um prego, mas ele pode bater na cabeça de uma pessoa. A mesma coisa que pode ser usada para construir, pode ser usada para matar, né? E o que diferencia ali o uso é o entendimento de qual é a verdadeira funcionalidade daquilo que está sendo entregue. Então, a internet, é uma ferramenta transformadora, revolucionária, talvez, assim, poucos conseguem, principalmente a geração atual, ela não tem muita sensibilidade de entender como é o mundo sem a internet, né? Mas quem viveu o mundo sem internet, o mundo com internet, que não é algo tão distante, certo? Então, quem teve pelo menos a emoção Recente, de né? é, e a emoção da internet de escada, né? Então, quem viveu a emoção da internet de escada ali, sabe assim, a diferença, né? De mundos nesse formato, sabe? Então, a grande questão é que esse poder ele foi entregue para pessoas que não foram educadas para utilizar. Então, hoje, se você parar para observar, da mesma maneira que a internet pode servir para disseminar conhecimento, ele consegue servir para disseminar inverdades, né? Então, no fundo, ela só te dá poder. Ou quando eu digo poder, se você aplica poder numa coisa ruim, ela vai potencializar coisas ruins para o mundo. Se você aplica poder em algo positivo, o resultado vai acontecer de maneira, né, vamos dizer, exponencial nesse sentido, sabe? Então, acho que, mais uma vez, voltamos ali para o tema da educação, da relevância da educação. Muito bem, Diego desbloqueou uma memória agora que era a pessoa esperada à meia-noite para ela acessar a internet, porque a internet de escada ela só podia ser acessada depois de meia-noite, porque ela ocupava o telefone Isso. fixo, que é outra coisa Eu, também que ninguém nem usa mais. eu ia falar do Mirk, mas eu fiquei com medo de lacrimejar os olhos aqui, entendeu? E o MSN? Do MSN. Acabou de ganhar 10 anos à minha frente. Eu falei do Mirk e tu foi para o MSN, né? Então, avançou um pouquinho. Mas é isso. E Diego, quais são as projeções para o mercado de trabalho brasileiro nos próximos 10 anos, frente a essa aceleração da inteligência artificial? Eu vejo que eu acho que o principal guia, o que mais chama a atenção é essa estatística que eu coloquei ali do Fórum Econômico, né? Então, eu vejo que essa criação de 78 milhões de novos postos de trabalho, ele vai trazer oportunidades e, ao mesmo tempo, desafios, alguns desafios para o mercado de trabalho, né? Essa semana teve um anúncio de um CEO de uma empresa de tecnologia chamada Shopify. Ele meio que chocou a humanidade, porque ele disse o seguinte: ele disse que está revendo as contratações de humanos enquanto ele não entendeu o máximo potencial da IA. Então, ele está querendo primeiro potencializar a equipe atual dele antes de contratar novas pessoas e ver realmente até o que é que pode ser substituído, o que é que não pode ser substituído. Então, se a gente for projetar ali para os próximos anos, né, eu vejo que o principal ponto é como é que vai ser o empresário, ele vai ter que entender o seguinte, qual é o novo formato do modelo de negócio que ele vai adotar, né? Como que eu vou definir os papéis e responsabilidades dentro da minha empresa, como que eu vou usar a tecnologia para potencializar o meu negócio. Então, vejo que é um cenário de muitas oportunidades, mas também de muitos pontos de interrogação e de muitos desafios ali, para que a gente experimente essa nova realidade, né? Então, sei que eu dei uma rodeada para dizer que tem muitas interrogações. O resumo é muitas interrogações nesse sentido para os próximos anos, mas um sentimento de muito otimismo, porque é muito bom você ter possibilidades, né? Você ter alternativas. E é isso que essa nova era está trazendo para a gente. Tudo bem. Para a gente encerrar aqui os nossos cenários, Diego, eu gostaria que você desse um conselho, né, para quem está entrando agora no mercado de trabalho e também para quem já atua, mas teme ser substituído por uma tecnologia. Acho que eu sempre gosto de dizer o seguinte: se você não quer ser substituído por um robô, não haja como um, né? Não seja mecânico, não busque executar trabalhos que pode até parecer mais confortável, né? Ou seja, quando eu digo mais confortável, é muito mais confortável você ficar fazendo atividades aqui no modo automático, preenchendo uma planilha, fazendo só o mínimo que se pede, né? Não buscando ir além. Então, eu diria que é o seguinte, eu acho que
Não agir como um robô é buscar realmente ser cada vez mais humano e a humanidade, ela chegou até aqui. A única coisa, vamos dizer, a única não, mas a coisa mais importante que nos diferencia é a capacidade de criar, né? É a capacidade de analisar, a capacidade de se relacionar. Então, acho que buscar ter todo esse, buscar primeiro se posicionar dessa forma e segundo, buscar experimentar as ferramentas que existem ao nosso redor, né? Em vez de resistir ou ter medo de algo porque você não conhece, às vezes é melhor você ter ali, você dar a oportunidade de realmente experimentar e após experimentar você diz, cara, isso é bom ou isso é ruim, mas dá uma chance para entender e saber como que aquilo ali pode ser útil na prática para você, para a empresa que você está envolvido, para a sociedade como um todo. Muito bem, Diego. Com isso, a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a participação do Diego, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.